em flagrante de covardia, Baixada Fluminense. Olha, esse homem está espancando um idoso. Um idoso. Mas não é espancar, isso é tentativa de homicídio. É o dono de uma clínica veterinária. Ele foi preso após agredir brutalmente um idoso de 72 anos. Você tá vendo as imagens impressionantes, covardes. Quem tem os detalhes é Jackson Silva. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Isabelle, vou explicar um resumo como aconteceu. O seu Francisco usa cadela aqui nessa clínica veterinária, atrás de mim, por 3 vezes. A segunda vez ele teve aqui, não resolveu o problema. A terceira vez falou novamente com a veterinária. Essa veterinária, segundo a família desse idoso, agrediu ele verbalmente. Então, nessa hora, o agressor, identificado como Leonardo Duarte da Silva, partiu para cima do seu Francisco, com pontapés e socos. Daqui a pouco mais detalhes sobre a prisão dele e também sobre a consequência com o seu Francisco. Isabelle Benito. Meu Deus, que cenas absurdas, covardes, nojentas. Daqui a pouquinho a gente vai estampar a cara do Leonardo aqui pra vocês. O Leonardo é quem espanca brutalmente o idoso de 72 anos. Ele é dono da clínica veterinária na Baixada, onde as câmeras de segurança do próprio local flagraram as cenas de covardia. Quem vai explicar como tudo aconteceu nesse fragmento de imagem covarde é o próprio Jackson Silva, que está ao lado da família do idoso, que eu não sei nem se conseguiu assistir essas imagens, porque é muito forte pra gente. Imagina pra família. Boa tarde mais uma vez. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Isabelle, a família teve acesso a uma outra imagem que é bem pior do que essa, só que os filhos não quiseram assistir. Essa imagem que estamos exibindo agora já são pesadíssimas. Imagina a outra imagem feita dentro da clínica veterinária. Vamos falar o nome então do agressor? Leonardo Duarte da Silva. Ele foi preso por tentativa de homicídio. O seu Francisco Martins, ele veio trazer a cadela conhecida como Mel, por 3 vezes. Veio aqui, foi consultada, aí não resolveu o problema. Veio a segunda vez, não resolveu. Veio a terceira vez. E aí a veterinária ficou meio agressiva com ele. Falou verbalmente, não vou cuidar mais dela, já atendi o senhor, vai para casa. Nessa hora, o Leonardo partiu para cima do seu Francisco, nessas imagens que vocês estão vendo agora. Vou falar com o André, que é filho do seu Francisco. André, você estava em casa, no trabalho, quando recebeu a ligação. O seu pai foi agredido. Naquele momento, veio correndo, tentando socorrer o seu pai. Qual foi o cenário que você viu aqui? Eu estava em casa trabalhando, né? E aí veio um amigo me falou que meu pai estava todo ensanguentado aqui em Saracuruna. E eu vim correndo, larguei o trabalho, vim direto. Quando eu encontrei meu pai aqui, cara, me deu um aperto no coração, como filho, né? Porque você vê teu pai com a boca toda estourada, porra, sangrando, sem dentadura, ele quebrou todinho meu pai. Ele tentou matar meu pai lá dentro, ele espancou, entendeu? Ele é covarde, sabe por que ele é covarde? Ele tem 39 anos de idade, meu pai tem 72 anos de idade, vai fazer 73. E meu pai tinha acabado de fazer uma cirurgia no coração, cara. Ele botou 2 estêncios, entendeu? E a gente lutando pela vida do meu pai e veio um merda, um bosta, tentou matar ele, entendeu? Graças a Deus não conseguiu, porque eu vi só um pouco da cena, porque eu não consegui ver tudo. Porque você vê seu pai que te dá amor, carinho, respeito como cidadão, e vê uma pessoa dessa fazer isso. Para, meu pai é uma pessoa tão boa, tá trazendo um animal, cara, para ser atendido. Meu pai é aposentado, ganha um salário mínimo e dando dinheiro para eles pegam e fazem uma coisa dessa. Que amor que ele tem pelo bicho, que amor que ele tem, que respeito ele tem pelo ser humano. Se você pegar, entrar na internet e ver a avaliação dele, que eu fui ver, eu vi horrores, as pessoas falando mal dele, criticando ele, o Leonardo e a doutora. Como é que ele cuida de um bicho assim? Se ele não cuida de um bicho, muito menos de um idoso, cara, de uma pessoa. Ele não tem amor ao próximo. Isso, ele foi preso, eu quero que ele fique muito tempo para ele aprender a respeitar o ser humano, ter uma educação, entendeu? Ele não presta. Eu, na última reportagem, eu fiz uma comparação que ele parecia um bicho.
Bicho, eu tô criticando o bicho. Ele é pior que um animal, ele é pior que um monstro. Ele é um monstro, uma pessoa ridícula. Gente, ele tentou matar meu pai lá dentro. Meu pai, ele desmaiou meu pai lá dentro com chute e soco só na boca. Só na boca. Ele afundou a lateral do meu pai. E meu pai tá com o vidro, estourou, começou a sangrar lá dentro. Ele quebrou a dentadura. E meu pai, eu vejo meu pai levantando da cama de madrugada, meu pai vai pro sofá e fica lá olhando pro nada, entendeu? Ele fica pensando, relembrando aquilo tudo. Eu, como filho, isso me dá uma revolta muito grande, entendeu? André. E a minha revolta é para deixar ele na cadeia preso. E, pois não. Isabelle Benito. André, eu queria aqui do fundo do meu coração, eu não sei nem, eu tenho nem palavras para te dar aqui, tanto é que a gente vai frisar a imagem, até porque vocês não quiseram e nem acho que você deve, porque só de você olhar o seu pai, eu sei aqui que como filha, eu tenho vontade de, com você, fazer o que todo mundo gostaria de fazer com esse covarde. Todos os adjetivos que você possa usar não são suficientes e a gente tem que aceitar como civilizados, ao contrário dele, como pessoas de bem, ao contrário dele, que se faça justiça, como a gente está vendo aí, a prisão em flagrante. Agora, é importante a gente frisar que um cara como esse não é apenas um cara que perde a cabeça. A gente não pode falar aqui que é uma pessoa de briga de homem para homem. A gente está falando de que não é você discutindo com ele e sai na porrada os dois. A gente está falando, para isso existe o Estatuto do Idoso. A gente está falando de uma pessoa que é dona de um estabelecimento extremamente agressiva, que você pode ter certeza, vai pipocar, ele deve bater em mulher, ele deve ter comportamentos agressivos. É típico dele, é típico da imagem dele. E eu imagino que para uma pessoa, eu tive tem 3 meses que eu perdi meu pai, pessoas com mais idade, até vocês, em relação a tudo que a gente que sofre agressão, imagina o senhor de 72 anos, o pós-trauma de ter sofrido uma tentativa de homicídio, como aconteceu com seu pai, afundamento. Mais do que isso, para pessoas idosas, a questão de honra, de relembrar os fatos, não é a dor física, é a questão de ter sido humilhado. Então, o trabalho que vocês têm como filho é muito mais forte, apesar de toda a revolta sua, desse olhar do nada, de um tratamento psicológico, e dá vontade de chorar, de ver pela dor que a gente sente, mas por ele, um senhor de 72 anos, que é o momento em que passa de um adulto senil para uma terceira idade, que eu passei isso com meu pai, de se sentir muito humilhado como pessoa, humilhado como homem, humilhado como... E esse olhar que você fala durante a madrugada também é uma agressão física que ele não para de reviver. Ele vai ter que ser acompanhado por alguém, porque assim... Ele não para de lembrar. Ele não para de lembrar. Ele foi apenas reclamar do que... Eu acho que ele tem um bichinho, não é? E ele estava reclamando do atendimento do bichinho, como que ele tem. não... Oi, pode falar. Ele foi cobrar o direito dele, né, que a cachorra passou mal e ele trouxe a cachorra de volta, entendeu? E outra, é particular, ele pagou, ele pagou mais de R$700 aqui, entendeu? E ele é aposentado, ganha um salário mínimo, entendeu? Então ele pegou o dinheiro dele, veio aqui e para a pessoa fazer isso aí, ainda trazendo o dinheiro dele, entendeu? É falta de respeito. Eu quero frisar bem uma coisa, que quando eu fui na delegacia e que ele estava lá, o senhor Leonardo, presente lá, ele falou para mim a seguinte frase: é para o seu pai aprender. Isso que eu estou fazendo aqui em rede nacional, Leonardo, e para todas as famílias que estão escutando, é para ele aprender, não bater no idoso. Ele que tem que aprender. Ele é um covarde porque ele não tem educação, uma pessoa, um amor ao próximo, uma pessoa de idade mais velha que ele, que poderia ser o pai dele, entendeu? Então ele fez isso com uma pessoa que corre atrás como eu. E por mim eu vou tentar manter você preso, ô Leonardo. Você vai ficar na cadeia, você vai pagar por isso. Quando você for agredir alguma outra pessoa, você vai pensar 2 vezes para agredir uma pessoa. Aí você vai preso definitivo. Ô Jackson, definitivo que eu falo porque eu sei como é, que vai passar um tempinho, daqui a pouco sai, mas vai voltar de novo. Mas não sei, eu vou perguntar pro Bárcia aqui, o delegado Rafael Bárcia tá aqui, porque o que ele faz com o teu pai, além de tudo gravado,
É uma tentativa de homicídio, que é crime grave. Se não fosse mesmo tentativa de homicídio, prisão em flagrante, já lesão corporal grave, puxa a cadeia, mas o Estatuto do Idoso, o qualificador acerta, vai puxar uma cadeia. Não tem como alguém colocar um cara desse como liberdade com tudo isso que a gente tem na tela. Além de ter o agravante, né, da vítima ser pessoa idosa, pelo menos 2 qualificadores para mim ficam muito claras aí, né? Motivo torpe. Um motivo fútil, né? Um motivo fútil ou torpe. E a impossibilidade de defesa da vítima, né? Já que ele pega a vítima, já que é um idoso, que é pega de surpresa, né? Então, pelo menos duplamente qualificado a tentativa de homicídio com agravante da vítima ser idoso. É um crime que, Isabelle, eu, você e todo mundo que está em casa, que assistiu esse vídeo agora, tem certeza que revirou o estômago de revolta, né? Pelo tamanho dessa covardia. Né, garantir, infelizmente eu já perdi muito tempo essa fé de garantir que ele vai ficar preso. Mas o justo pela lei, é que fique preso. Esse cara não tem como conviver. E muito tempo. E é o que você falou. Não dá para eu afirmar aqui que eu não quero ser leviano, mas uma pessoa como essa, ser dono de uma clínica veterinária que vai cuidar de animais que são vulneráveis por si só, olha, investiga direitinho aí se não tem crimes também contra animais. Que eu acho muito provável, né? A gente percebe, porque é uma questão de personalidade. O que ele mostrou ali, que é uma personalidade extremamente cruel, agressiva, né? Principalmente com pessoas explosiva e com vulneráveis, né? Vulnerabilidade. E explorando a vulnerabilidade, porque era um senhor, ele com 39 anos agrediu um senhor de mais de 70 anos de idade. Agora, então, virar pro próprio investiga filho. direitinho. Jackson, virar pro próprio filho, dentro da própria delegacia. Cara, olha, ainda bem que ele vive em 2025, a poliçada... Mas isso é um fundamento da prisão também, isso é um fundamento da prisão também, tá? Porque ele falou isso, ele mostra que ele não se arrependeu, mostra que a prisão, mostra que qualquer outra... policial, ele mostra disse, que qualquer outra aprender. cautelar ali não vai ser suficiente pra ele, porque ele não se arrependeu, né? O que ele até é preso ali, nenhuma outra medida vai ser suficiente para ele. Ou ele pode reiterar esse crime, ele pode voltar a ameaçar esse idoso. As pessoas que então estavam tem que estar preso mesmo, preventivamente, tem que estar preso, tem que pagar por esse crime, que é um crime que com certeza abalou essa região toda aí. E o Jackson Silva tem mais ali pessoas que falam com a gente, parece que você tá com mais gente aí. Fala, Jack. Isabelle, só uma observação sobre o que o André falou agora, a respeito do que ele falou com o André na delegacia. Foi importante falar isso ao vivo, porque vamos passar esse link para o delegado, né, André Leiras, que está na delegacia de Campos Elíseos, e também a doutora Carla, que efetuou a prisão desse agressor. Eu estou com a Zélia, que também é filha do seu Francisco. Zélia, ele pegou essa cachorra para cuidar, ela era de rua, né? Trouxe para cuidar da cachorra. Na realidade, se apegou à cachorra, que virou uma companhia para ele, né? E mesmo após ser agredido, segundo vocês, o agressor ainda assim continuou espancando a própria vítima, mesmo desmaiado. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma barbárie, na verdade, né? Foi uma violência sem tamanho. Meu pai, depois de desmaiado, ele perdeu a consciência, ele ainda continuou espancando meu pai. Esse vídeo eu não vi, nós não podemos ver porque ele está sob júdice, né? Então, só quem pôde ver realmente a advogada. Ela viu, ela passou muito mal, tá? Ela passou muito mal. E então ela disse que foi uma barbárie. O que aconteceu, gente, é claro e óbvio, né? Que esse cara, ele não pode viver em sociedade, não pode. Então, o que nós estamos fazendo aqui, né, nossa família, a gente está procurando o caminho certo e correto, né? Procurar a justiça para que ele seja condenado e preso. Ele não tem condições de viver em sociedade, né? E o que o meu pai está passando agora, Isabelle, agora está vindo as consequências, né? Das pancadas, das lesões, né? Meu pai está com lesão no ouvido, meu pai está com uma lesão no braço, fora a lesão psicológica, Isabelle, que nós estamos vendo que ele tá péssimo. Então ele precisa de um tratamento psicológico, né? Nós estamos correndo atrás do SUS, né? Porque nós não temos condições de pagar um tratamento particular psicológico e psiquiátrico, né? Então a gente está tentando de tudo para que meu pai tenha um SOS agora, porque ele está muito mal.
ele relembra o tempo todo a violência que ele sofreu. São dois fatores nesse tipo de agressão a idosos e crianças. Ou a pessoa, ela se cala, por isso que a gente fala sobre crianças muito, mas a gente esquece de idosos que sofrem violência. São dois fatores que são bem nítidos diante de violência e agressividade e um pós-trauma, que a fala o quieto, ou ficar em loop, relembrando, revoltado, tentando lembrar, que é o que deve estar acontecendo, fora as dores. Você está falando de quebrar a dentadura, afundamento, tentativa ali, não há audiência de custódia diante das imagens. Se a advogada passar mal, a gente até evitou aqui colocar as imagens. Também não acho que para vocês, para ajudá-los, seja importante ver, porque isso gera mais revolta. Vocês são maravilhosos, buscamos o caminho certo para que ele seja preso, porque senão, ainda os advogados dessas tranqueiras ainda podem usar numa linha de defesa que a família é agressiva, que a família... Então tem que deixar isso ser num jogo emocional difícil como esse que eu imagino, que se eu tenho vontade de entrar na tela... imagino vocês. Então é até importante se blindar para que ele se ferre mesmo, porque eles esperam estrategicamente uma família revoltada, que não busque o caminho certo. Agora, Rafael Bárcia, diante de tudo isso, se as pessoas denunciarem ainda mais, porque para mim o comportamento desse Leonardo não é apenas pontual. Ele deve ter umas tretas que o povo deve ter medo, porque esse povo agressivo, as pessoas às vezes têm medo de denunciar. Então são um cidadão de bem, o dono da franquia, porque ali é uma franquia, tá, gente? Não é que ele é o dono, ele é uma franquia. O dono disso, que devia tratar o cara que lavava, que fazia tosa. Agora é hora de todo mundo vir à tona e contar quem é ele. Sim, o André, o filho da vítima, chegou a falar que viu ali nos comentários, né, no site, comentários terríveis de clientes ali que passaram situações ruins nessa clínica. Né? É hora dessas pessoas procurarem a delegacia de polícia, porque algumas dessas situações podem configurar maus tratos aos animais. Crime. E mais, porque aqui é crime, né? E mais, isso pode traçar ali um perfil psicológico desse monstro. Né? O André chamou ele de monstro, eu achei muito bem colocado. Desse monstro. Porque alguém que faz isso com um idoso, pra mim, é um monstro. Não tem nenhuma justificativa. O André, ele tem todos os adjetivos e a liberdade para falar tudo aqui. Agora, eu gostaria de saber se o André... se vocês têm uma noção, mais do que essas imagens que já dizem quem é esse tal de Leonardo, tem uma pessoa que fala, pelo amor de Deus, alguma coisa, Leonardo, pelo amor de Deus, que acho que é a veterinária, né? Assim, lembrando que é um idoso que ganhava o salário, que tinha amor ao bichinho, que pagou R$700, mesmo se ele não tivesse pago, mesmo se fosse qualquer lugar, mesmo se fosse... Não é o dinheiro pago, mas assim, você vê a diferença de um traste como esse e a do pai de vocês, com cuidado com o animal, né, comprometendo renda dele, comprometendo para tratar o bichinho que era de amor dele. Agora, o que se sabe mais, Jackson Silva, sobre esse monstro que é esse Leonardo? Então, Isabelle, o que acontece? Esse áudio que você ouviu aí de falando Leonardo, então, são as funcionárias, tá? As funcionárias estavam no local, no momento que o meu pai foi espancado, e elas não aguentaram, né? Inclusive, uma delas passou mal. Ela passou mal, tiveram que socorrê-la, tá? Ela saiu carregada do que ela viu, daquela cena, né? Então, e sobre o Leonardo, tá? Realmente existe uma lista imensa, tá? De reclamações, inclusive no Google, tá? Se vocês puderem puxar, vocês vão ver uma lista imensa de reclamação, de agressividade dele. Ele é um homem totalmente agressivo, tá? Teve também denúncia falando que ele matou um cachorro aqui também, tá? A dona, a tutora do cachorro estava revoltada porque ela trouxe o cachorro faleceu, falou de maus tratos. Então, assim, repetindo, é uma pessoa, não sei nem se eu posso falar que é uma pessoa, uma criatura, que ela não tem condições de viver em sociedade, né, Isabelle? Ele tem um desvio de tudo, de conduta, de caráter, de tudo, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo, né, e quero agradecer vocês também, né, por estarem aqui conosco, da gente ter a oportunidade de mostrar
mostrar a realidade, né, do que está acontecendo e a gente fazer o certo, que nós queremos nada além do certo e da justiça. Não, eu acho que... Isabelle, só uma observação que a Zélia falou também sobre a clínica veterinária, tá? Ela me falou agora, deixa ela falar sobre isso. Tem CNPJ? Como é que funciona aqui? Não. A clínica não tem CNPJ, né? Na verdade, tudo isso, nós temos uma advogada, tá? Que ela está à frente de tudo e vendo tudo isso, tá? Mas o que chegou até a gente, que não tem, tá? Já foi denunciado perante a prefeitura também, que não possui, ou seja, é mais um crime, né? Mais o crime, está com um estabelecimento aberto sem autorização, né? Então, isso e muito mais outras coisas, né? Então, assim, é uma criatura que, nossa, não tem nem mais o que falar, sabe? A nossa preocupação agora, além de querer a justiça, né, com esse Leonardo, é o tratamento com meu pai. Porque o meu pai está precisando muito. Meu pai está numa situação que ele sofre, mas a família toda também fica doente, né? A família, porque ninguém espera, né, Isabelle? Ninguém espera acontecer isso. Uma barbaridade, uma agressão dessa, né? Então a gente está muito preocupado com meu pai para que ele consiga se recuperar e viver, né? De uma forma assim tolerável, eu espero, né? Qual é o local? Vocês moram em Caxias, né? Eu vou aqui falar, existe um apoio, existe um trabalho social e uma Secretaria de Saúde forte em Caxias, em que a gente vai colocar em contato, porque existem os trabalhos psicossociais, existem os trabalhos de acolhimento a idosos em Caxias, que eu vou colocar vocês em contato, mas eles assistem a gente também, quem puder entrar com vocês, que eu acho que você tem toda a razão. Primeiro vocês fizeram a parte de vocês, né? O André tá de cara a cara. Você imaginou, Bárcia? Cara a cara com um vagabundo desse, o cara falar pro teu pai aprender? Cara, o André, ele assim, ó, ele tava... pra mim, ele é tão premeditado, esse covarde, ele é tão fora da casinha, que assim, os policiais tiveram que ter um estômago muito grande para tirar ele dali. Eu não tenho, por isso eu sou apresentadora, eu não tenho estômago para isso. Para mim, ele seria retirado bem rapidão ali, com a mão bem para trás, a algema bem apertadinha ali, porque merece... Porque o cara chega dentro de uma sede policial e ainda vira e fala assim, pro teu pai aprender. Cara, na boa... Qualquer policial, é que o André teve, né, entendimento, porque se acontecer se ele caísse ali e ralasse a testinha dele, apesar de tudo que ele fez, além de tudo, por estar em sede policial, ele estaria ali, se duvidar, conseguir... Olha, é tanta nojeira que a gente pode nem falar aqui. Mas, enfim, nós somos pessoas... Os dois, dá pra ver o pai de vocês, dá pra ver vocês, toda a capacidade. Duas coisas, pontos importantes. Eu vou falar com o pessoal, alô, Haroldo, pessoal de Caxias aí, em relação ao trabalho legal que eles fazem de rede pública de saúde, de atendimento social que seu pai merece, você precisa para te colocar em contato. Mas segundo ponto, muito importante, quanto mais pessoas procurarem a delegacia, mais facilita o trabalho. Esse Leonardo, eu volto a frisar, não é uma atitude individual dele nessa cena absurda, Bárcia. A gente conhece o perfil. Eu não falei aqui que se investigar e encontrar maus tratos animais? Claro, falei aqui? falou, já surgiu aí uma os que primeiros matou. indícios aí, né? E clínica sem CNPJ, né? É importante também o trabalho agora do Conselho também de Medicina Veterinária, né? Porque tem que fazer um trabalho de fiscalização nessas clínicas, né? Uma Vai clínica perder atuando, a franquia, com certeza. uma clínica atuando ali sem CNPJ, sem autorização para funcionar, né? Então é importante o Conselho também de Medicina Veterinária atuar nesse caso e pagar criminalmente e mais, né? Restituir também civilmente, né? Todos os danos psicológicos que causou esse idoso e essa família. Isso tem que ser um exemplo, sinceramente. Tem alguns casos, tem que ser servir como exemplo. Ainda mais com uma família como essa. Eu só vou perguntar para os dois que podem falar pra gente, Jackson, o perfil, né, do pai de vocês. Porque eu não sei, assim, é difícil. Eu perdi minha mãe o ano passado, tive meu pai idoso. Ele era muito ligado, ele teve uma cadelinha, a Maitê, durante 14 anos. Assim, a morte da minha mãe, são idosos que também se apaixonam por bichos. Aí teve o Pitoco, que agora virou, a gente chama de herança.
após a morte do meu pai, o pitoco, que foi importante esse 1 ano meu pai aguentar. Então, assim, provavelmente o bichinho era a companhia dele. Eu não sei se ele era viúvo, se ele não era viúvo, mas assim, o carinho dele, eu tô muito me sentindo assim, empática com a situação de vocês, além de tudo, mas porque eles acabam criando também um perfil de gostar de animais, de ter como companhia, nesse momento que vai passando para essa terceira idade. Por isso todo esse cuidado que ele devia ter. Eu tô até imaginando como que é o pai de vocês. André e Zélia, a cadela Mel era uma companhia para o seu pai, né? Meu pai, minha mãe é viva, né? Graças a Deus, né? E eles têm 2 cachorras, a Mel e a gente fala que a outra é a Tuca, né? E são como as filhas dele. Engraçado falar, mas são como as filhas dele. Ele dá comida na boca da cachorra, passa o pão com manteiga, queijo, dá para a cachorra, trata a cachorra como fosse um ser humano, uma pessoa, muito bem. O cachorro dorme dentro de casa. A Mel, ela era uma cachorra de rua, ele trouxe. Era uma cachorra realmente com os pelos todo acabado, o cachorro todo detonado mesmo. E hoje a cachorra é linda, muito linda, o pelo bem tratado. A gente fez a ligadura dela, da outra também, entendeu? Então ele cuida com um pouco de dinheiro dele que ele tem, de aposentado, cuida muito bem. Eu sou casado, eu vivo a minha vida com a minha esposa, meus filhos. A minha irmã, ela tem a vida dela também, entendeu? E ele tem as cachorras lá para poder distrair ele também, passear, ele leva a cachorra para passear. Isso faz muito bem para ele. Então ele trata a cachorra como se fosse o filho dele. E foi isso que ele fez, entendeu? Trouxe a cachorra estava passando mal, trouxe no veterinário e aconteceu tudo isso, entendeu? E fazendo uma bondade a um bicho, entendeu? Isabelle Benito. Vai ser terapêutico para ele também a recuperação dos bichinhos. Falei, eu conheço esses bons velhinhos, eu tive um em casa, a importância desses bichinhos terem nessa mudança, nesse trabalho terapêutico, que vai ajudar muito deles. Mas pode deixar que a gente vai entrar em contato, a polícia vai fazer o papel dela, a gente espera, essa família linda de vocês. E, Jackson, me cobra aqui o contato com o pessoal de Caxias para um trabalho também que o pai de vocês vai precisar nessa recuperação, além do físico e da justiça. Um beijo, meus amores, no coração de vocês, da Zélia, do André Jackson, na recuperação do pai de vocês, família bonita. Que absurdo, que nojo, que revolta. Ai, preso em flagrante, veja. O idoso de 72 anos tenta abrir a porta, mas é impedido por um funcionário, que é esposo da proprietária da clínica veterinária. Descontrolado, o homem parte para cima da vítima de forma desproporcional. O filho da vítima estava indignado. Quando eu cheguei aqui na cela, cara, eu vou te falar, meu pai com a boca toda estourada, cara. E isso para um filho que... Meu pai, como o homem que me criou, eu fiquei muito revoltado, muito indignado com isso. Porque é teu pai, teu herói. Você não quer que aconteça isso com ninguém. Com ninguém. Francisco teve afundamento da face, além de problema auditivo, e entrou em depressão. A família do idoso busca tratamento psicológico para a vítima. Meu coroa fica lá em casa, sentado no sofá à noite, olhando pro nada, chorando, pro nada. O agressor foi identificado como Leonardo Duarte da Silva. O seu Francisco buscou atendimento na clínica, visto que ele é tutor da Mel. A Mel é uma vira-lata de 5 anos e foi diagnosticada com a doença do carrapato. O seu Francisco identificou que o quadro clínico da Mel não havia melhorado. E ali o Leonardo se recusou a prestar atendimento à Mel junto com a veterinária. Não houve uma assistência ao animal. Leonardo foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A vítima esteve presente na delegacia com lesões significativas na região da face e do punho. Encaminhamos a vítima para atendimento médico, para exame de corpo de delito e instauramos o inquérito policial. As investigações foram encerradas, o inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, já com a representação para a decretação da preventiva desse indivíduo que já se encontra à disposição da Justiça. Ele não tem que viver no meio da sociedade. Eu quero que ele prenda, passe realmente pela delegacia, seja preso, para o nome dele ficar realmente sujo mesmo e pensar 2 vezes em fazer isso com outro ser humano, com outra pessoa.
É isso aí, a gente vai continuar acompanhando esse caso, a gente vai tentar, é um absurdo mesmo, a gente conversou, pra você que tá ligando a televisão agora, a gente conversou já com o filho, com a filha, com a Zélia, ele tá sendo acompanhado, covardia, continua preso, parabéns à delegada.